23 metros pela NFPA, ele é considerado um edifício. Deixa eu só tirar daqui, porque senão isso aqui vai ficar aparecendo no meu negócio. Pronto, vou voltar lá. Se ele passar de 23 metros de altura, a NFP ela vai considerar como sendo uma edificação de edifício alto, tá? Acho que a Débora tinha mexido aí, acabou saindo aqui do meu slide. Voltou aí, gente? Não saiu não, tá ok. Ah, tá ok? Então tá bom. Então, voltando aqui. Visão geral. O que nós temos? O capítulo 1 a 5, ele vai falar sempre da parte. Capítulo 1, administração, as publicações de referência, as definições de cada nomenclatura que a norma apresenta e requerimentos gerais, projeto baseado por desempenho. A própria NFPA 101 ela também aborda o tema de projetos por desempenho. Nós temos, então, do capítulo 6 a 10, eles acabam incorporando todas as partes gerais, tá? O capítulo especiais, ele é abordado no 11. De 12 a 42, são os capítulos de ocupações. Então, cada uso e ocupação, ele tem um capítulo próprio. 43, eles abordam as edificações existentes. Os anexos, que são materiais explicativos, tem o anexo A, que são toda vez que você olhar uma norma, que ela contém lá um asterístico, se você for depois e verificar o que significa aquele asterístico, lá no anexo, no fundo da norma, está um material explicativo daquele assunto. O B são equipamentos para evacuação, e o C, ele significa que são as referências utilizadas dentro dessa norma. O D é o glossário. Então, isso aqui só é uma explicação rápida, e agora a gente vai adentrar um pouquinho mais aí para o pessoal de arquitetura tomar um pouco de cuidado, tá? Na hora de elaborar o projeto, e principalmente visando a área de prevenção. A NFPA 220, desculpa que agora lá que eu vi lá atrás no slide eu acabei digitando errado, 220, tá? E não a 200. Ela aborda qual é o tipo de construção. Como é classificada as construções? Tipo 1 e tipo 2, que são não combustíveis ou combustíveis limitado. Tipo 3, não combustíveis e parcialmente com madeira. Tipo 4, elementos estruturais de madeira sólida ou laminada. E o tipo 5, ela é totalmente ou parcialmente em madeira. Exemplificando, o tipo 1 seria o nosso concreto. Tipo 2, não combustível ou combustível limitado, uma estrutura metálica. O tipo 3 seria um concreto ou uma metálica com madeira misturado. O tipo 4, elementos estruturais de madeira sólida ou laminada, ou seja, é uma madeira maciça, um prédio inteiro de madeira maciça. E o tipo 5 seria uma madeira comum, tá? Então, aqui é o primeiro passo que a gente tem para verificar qual é o tipo. Então, vamos lá, aqui o exemplo que eu peguei até, vamos fazer um prédio de madeira, tá? Uma madeira comum aí para a gente verificar quais são as limitações. Então, o pessoal de arquitetura definiu a arquitetura, definiu o uso e ocupação, vamos definir o material, o tipo de construção. Definimos que vai ser uma madeira. Nós vamos para onde? Para a NFPA 5000 ou IBC. Dentro da NFPA 5000 IBC, entre outras, de uma maneira bem resumida, tá? Eu coloquei aqui como se a gente fosse fazer uma ocupação de escritório, negócios, ok? E é onde a gente vai ali na última coluna, que é o tipo 5, que seria a letra A e a letra B. O que quer dizer essa letra A e a letra B? Se ela possui os sistemas de automático de proteção, o B é quando não possui, tá? Então, se eu tiver um escritório, eu quero fazer ele de madeira, um edifício de madeira, eu posso ter em área de pavimento, uma área de pavimento tem 1.670 metros quadrados, dividido em até 3 níveis.
com um sprinkler, ou uma área de 840 dividido em 2 níveis. A altura máxima dessa edificação, ela pode ter 12,20 metros ou 15,20 metros se ela tiver o sistema de sprinkler. Aqui dá para verificar um pouquinho melhor, tá? Então, com ou sem sprinkler, na própria NFPA 5.000, além daquela primeira limitação que a gente tem, que ela repete aqui, tá vendo? Negócios, que isso aí eu acabei colocando em português, tá? Então, vamos adotar que a gente vai ter lá 1.670 metros quadrados com sprinkler, né? 835 100. Se eu for utilizar os sistemas automáticos, eu posso ter 4 pavimentos, ou se não, até 21 metros de altura, 3 pavimentos 100 com 15 metros. Qual a diferença dessa primeira tabela, onde tem 1, 1 e o 0, 0, 0? Tá? Você pode ver que elas trocam, para vocês terem uma noção, como a adoção inicial da arquitetura vai interferir até no tamanho e no tipo da edificação. Então, se a gente adotar a tipologia que está escrito ali, aquele 1, 1 ou 0, 0, 0, o que é isso, gente? Nada mais é do que isto aqui. As paredes exteriores, quando está escrito lá que é 1 ou 0, 0, 0, ou o que for, quer dizer o quê? Externamente, ela tem que ter, se está o número 4, é correspondente a 4 horas, colunas e vigas principais, 4 horas, se for pisos ou lajes, né? 2 horas de resistência. Isso é o significado desta tabela, onde a gente pega e começa a utilizar toda a parte de integração entre as normas. É um assunto muito delicado, muito complexo. Ele sempre, a NFPA, ela te remete a várias normativas. Hoje, o nosso tempo é muito exíguo, como eu falei inicialmente. Eu só estou dando um parâmetro para vocês terem uma noção de como é complexo fazer um projeto de prevenção e combate a incêndio e quanto é importante se colocar um profissional, um especialista na área de prevenção e combate a incêndio no início da concepção do seu projeto. Muitas vezes acabam vocês adotando um tipo de tipologia que lá na frente não vai ser viável a execução disso aí, tanto por causa do tipo de construção que você adotou, ou pelo tipo de material que você está usando, a resistência a fogo, ou se você colocou, às vezes, um pavimento muito superior ao que era permitido pela legislação. Então, tome muito cuidado em relação a isso, tá? Então, aqui a gente já falou o que significa essas tipologias, né? Por exemplo, o tipo 1, tipo 2, o 3, o 4 e 5. Você pode ver que é 1, e é onde a gente entra aqueles tipos de construção que está aí, as paredes externas, cortantes e tudo mais. Dando sequência aqui, toda abertura entre pisos e pavimentos de um edifício deverá possuir o fechamento e isolamento adequado, ou seja, que a gente sempre fala de compartimentação, tanto vertical quanto horizontal, tá? Então, qualquer abertura que você tenha entre uma área, quebrando compartimentação vertical ou quebrando até uma compartimentação horizontal, num caso de hospital, onde a gente tem área de refúgio, é obrigatório a gente fazer toda a proteção passiva, que é para poder não propagar a chama, a fumaça ou qualquer outro tipo de situação de um lado para outro, deixando com que fique totalmente seguro, principalmente a área de escadas, onde é a rota de fuga de todo mundo. Tudo bem até aí? Alguém quer fazer uma pergunta no meio do caminho? Ou eu posso continuar? Vou continuar então, tá? Acabamentos internos, então isso também é o que a gente estava falando, controle de acabamento, é muito importante. O capítulo 10, ele aborda todos os tipos de controle de acabamento permitido, retardante ao fogo, tem tudo lá especificado, inclusive o conteúdo imobiliário também. Eles falam, o conteúdo, quero dizer, é tipo o que existe ali dentro, as matérias que tem ali dentro. Então, tudo isso é considerado na análise do projeto, até o acabamento que você vai fazer e o tipo de imobiliário. Como a gente classifica as ocupações?
é praticamente igual à nossa, eles só descaracterizam abaixo de 50 pessoas uma ocupação principal, ela não é considerada uma ocupação com reunião, como de reunião pública, tá? Então, quando tiver menos de 50 pessoas, ela não é considerada um local de reunião pública. Aí, acima disso, sim, é considerado um local de reunião pública, onde se encaixa auditórios, clubes, salas, tribunais e tudo mais. Aqui são outros exemplos, restaurantes, até estações ferroviárias, teatros, igrejas, parte de educação, que são academias, escolas, institutos, berçários, exposições, saúde, hospitais, sanatórios, ambulatórios, asilos, centros de acolhimento, detenção e restrição à liberdade, hotéis e dormitórios, casas de hóspede, pensão, pousada. Então, eles são separados como o nosso aqui também, a nossa legislação brasileira, né? Ocupação principal, que é uma moradia, se é une ou se é duas famílias, hotéis e dormitórios, edifícios residenciais, casas de hóspedes, pousadas, pensões, comerciais, onde entram a parte até de algum fast food, por exemplo, que não ultrapassa 50 pessoas internamente, supermercados, estações, então entra tudo como comércio, negócios, torres comerciais, consultórios médicos, escritórios, clínicas, fábricas, indústrias, né? Onde entram também a parte industrial, aí, refinarias, estações, e armazenamento em geral, que seriam os nossos depósitos. A NFPI, ela comenta e fala sobre ocupação múltipla, tá? Ou mista. Então, o que é uma edificação múltipla? É um edifício que comporta uma ou mais classes de ocupação. A mista é onde a ocupação multiplica, aonde as ocupações são misturadas, tudo. Você tem uma parte que é industrial, uma parte que ela é comercial, a outra é um depósito. E ocupações separadas é quando tem uma ocupação múltipla, só que estão separadas por compartimentos, ou seja, por um isolamento de risco, seja distância ou se não por parede de isolamento de risco. Estruturas especiais e edifícios altos. Então, nós temos alguns exemplos aí, que são torres, edifícios de grande altura, e o porquê eles limitam a 23 metros de altura, a partir disso, eles caracterizam já como sendo um edifício alto, por causa dos caminhões da operação e do combate de incêndio junto aos corpos de bombeiro, para poder fazer a parte de resgate e ter até os equipamentos, as escadas, para alcançar mais de 23 metros de altura. No Brasil é muito difícil a gente ter um equipamento que comporte isso. Então, por isso que, a partir de aí, eles enquadram como sendo uma edificação de edifícios altos, e aí eles têm as suas particularidades em termos dos sistemas de instalações a serem previstos nessa edificação. Sistema de alarme, comunicação, sprinklers, tubulação vertical, iluminação, isso aí são todos itens que eles acabam obrigando a partir de 23 metros de altura a edificação, tá? Então, edifícios altos são listados, né, a utilização desses sistemas, energia de reserva, então tem que ter uma parte de bateria lá, ou até mesmo a parte de bombeamento, a gente tem que ter uma segunda fonte de reserva, centro de comando, plano de emergência, monitoramento por vídeo. Então, tudo isso ele acaba incorporando a partir de 23 metros de altura. Classificação de risco é mais ou menos igual ao que a gente tem por aqui, tem risco leve, risco comum, risco alto, com exceção da parte de depósitos, né, que aí se enquadra em uma outra tipologia. Meios de saídas, descargas através de escadas, como é aqui também, convencional. Eles têm um pouco a diferença em relação a meios de saídas no que diz respeito à população dos pavimentos, né? A gente usa muito aqui unidade por passagem. Eles têm também, para você fazer o cálculo de população, por ambiente, por também uso e ocupação, então a gente tem estipulado um coeficiente para cada uso e ocupação. A partir do momento que você determina qual é a capacidade daquele pavimento, vocês podem perceber aí que nesse desenho
ele sempre tem, por exemplo, o último andar. Quando eu tenho até 500 pessoas, a gente tem a obrigatoriedade de ter 2 escadas acessando aquele pavimento. No pavimento que eu tenho mais de 500 pessoas, entre 500 e 1.000, eu sou obrigada a ter 3 escadas. E acima de 1.000 pessoas, 4 escadas. Reparem que no desenho aí que consta, esse desenho próprio da NFPA, tá? Ele até demonstra que alguns andares, você não, se tem 210, por exemplo, no térreo, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto pavimento, está com 210 pessoas de população. Ele tem 2 escadas, porque não ultrapassou. Eu não preciso obrigatoriamente, como é a nossa legislação, colocar em todos os pavimentos as escadas acessando a todos os níveis. E às vezes é até ao contrário, se um último pavimento eu tenho muitas pessoas, eu vou reduzindo, de repente eu vou chegar no térreo com 4 escadas, mas os últimos pavimentos eu não tenho essa necessidade de ter toda a quantidade de caixa de escada chegando naquele andar. Critérios de altura, como também é o nosso daqui, e a gente tem a opção de fazer o projeto por desempenho ou prescritivo. O prescritivo é o nosso que a gente atua aqui muito no Brasil, com exceção agora do estado do Pará, que acabou adotando por desempenho. Uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado em relação a projeto por desempenho, tá? A própria NFPA, ela aborda o quê? Primeira coisa, você tem que verificar quais são os requisitos prescritivos que estão sendo solicitados. Então, não é que eu vou pegar qualquer projeto que atenda à prescrição e vou simplesmente querer fazer por desempenho. Um projeto por desempenho é quando a gente não consegue ter um tipo de solução dentro do prescritivo. E nós vamos acabar utilizando o projeto por desempenho para estar dando uma medida compensatória muito superior à mínima requisitada no prescritivo, tá? Então, a gente tem que analisar todos os requerimentos que são prescritivos, o cenário de incêndio do projeto, especificações e outras condições do local, quais são as metas, os objetivos, o critério que eu vou usar para o desempenho. Tem que tomar muito cuidado também, porque é um software que qualquer pessoa pode ir e determinar um critério que ela quiser ali, e até de maneira intencional ou intencional, ela pode acabar levando um resultado não eficaz, tá? Depois tem que passar por avaliação dos projetos propostos, fator de segurança, como eu falei, é aceitável ou não? Se não for, retorna no fluxo de novo, até chegar nos documentos necessários e serem aprovados e aceitados todo esse projeto por desempenho, tá? Então, até esse tipo de projeto é uma coisa que, numa análise, não seria, de repente, uma análise, pode ser até um procedimento burocrático, né? Mas talvez por uma comissão técnica ou várias pessoas vendo essa avaliação, e é obrigatório ele apresentar quais foram os critérios de desempenho, os critérios, todos os documentos necessários que ele estipulou para poder estar concebendo aquele projeto. Inclusive, até a título de curiosidade, um tempo máximo admitido para uma evacuação de um edifício pela NFPA, pela 101, é de 5 minutos. Então, tudo isso a gente tem que verificar. Quais são os sistemas que estão sendo postos, está sendo posto, por exemplo, sistema de sprinkler, junto com controle de fumaça, a parte de compartimentação, detecção, eles tudo, e fazendo o fluxo de pessoas. Se a gente conseguir tirar toda a população dentro de um tempo máximo admissível, assim, de 5 minutos, a gente está garantindo que, por desempenho, aquilo vai funcionar. E as pessoas vão sair em até 5 minutos com vida ali de dentro, tá? Mas a carga de incêndio, tudo tem que ser mencionado dentro desse processo. Uma outra, a título de curiosidade também, existem normas, por exemplo, como a NFPA 1600. Ela define o tempo de escape para edificações especiais. Então, às vezes, se você tiver um local, um hospital, onde tem pessoas com deficiências mentais ou deficientes visuais, então existe a NFPA 160, que ela define os padrões desse tempo de evacuação, tá?
além de outras normas aí que algumas já são bem conhecidas, que são a NFPA 80, que trata só sobre portas de emergência, NFPA 88A, que é sobre estacionamentos. Temos normas, por exemplo, a 130, ela permite, por exemplo, uso de escada rolante de metrô e terminal, tá? De trem. Então, ela também te permite você fazer esse tipo de utilização, mas, óbvio, a gente tem que seguir os critérios estabelecidos pela própria norma, tá? Equipamentos e serviços contra incêndio, estão entrando um pouquinho aí, além dessas novas que eu falei, temos também a 54, que trata de gás, 70, sistemas elétricos, 110 geradores, NFPA 90, que é o aquecimento e ar-condicionado, 96, cozinhas comerciais, 92, controle de fumaça, 82, dutos residuais e de lavanderia, além da que a gente já está acostumado, né, que é o sistema de detecção e alarme é 72, chuveiros automáticos é a 13, temos normas específicas para elevador e escadas, né, acionamentos, alarmes, toda essa parte é da 72, temos sistema de notificação audiovisual, a NFPA determina, dependendo do uso e ocupação, se você vai ter que ter simplesmente um alarme, uma sirene convencional, ou se ela é obrigatória ser audiovisual, tá? Notificação em modo privado, no caso de hospitais, notificação direto a uma central de corpo de bombeiro ou uma brigada interna, né? Onde tem ali um centro de comando, sistema de chuveiros automáticos, que é a NFPA 13, outros sistemas, eles só podem substituir um sistema de aspersão, por exemplo, de chuveiros automáticos, devido a características relativas de combustível, não danos potencial ao equipamento ou conteúdo, instalados de acordo com seu padrão, e as vantagens regulatórias prósperas do sistema de irrigação não podem ser tomadas. Ou seja, o que é isso? A gente pode adotar um outro sistema, por exemplo, como um Altermister, um sistema híbrido, um sistema de gás, proteção por gás inerte? Pode, tá? Desde que, ou até mesmo no depósito. Eu já vi muita indústria que trabalha com produtos que são reativos à água. Eu não vou colocar um sistema de sprinkler no local onde eu vou jogar água e aquilo vai me gerar um gás tóxico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado até com esse nível de detalhe, tá? Para a gente não acabar propondo um sistema achando que a gente está tendo uma segurança onde você, na hora que instalar um sistema de sprinkler em cima de um produto que ele é reativo, você vai matar as pessoas com uma fumaça altamente tóxica. Então, muito cuidado em relação a quando for definir também o tipo de sistemas. Sistemas de hidrante, que a gente tem a parte de hidrante público, que é a NFPA 14, temos a parte de tubulações, né, verticais, que são a 24, que aborda a parte, inclusive, de tubulação interna, né? Uma curiosidade, diferente do Brasil, todo o nosso sistema de hidrante, eles estão internamente. Estados Unidos, eles colocam dentro da caixa de escada, que é o lugar mais seguro, onde se tem um tempo para poder o bombeiro chegar, ou qualquer pessoa de brigada que seja, fazer os engates e montar toda a mangueira e num local de segurança, tá? Então, ele está ali protegido dentro da caixa de escada. O porquê disso? Porque a maioria das edificações, salvo engano, é 1.125 metros quadrados. A partir disso, você já é obrigado a colocar sprinkler, tá? Ou seja, o sistema automático ele vai operar. Então, o sistema de hidrante interno, que lá, na verdade, eles não chamam de hidrante, né? Lá, hidrante para eles é público, aqui seria o nosso sistema de armário, né? Eles falam que é o armário, que é o nosso hidrante interno. Esse sistema é mais para poder fazer o resfriamento e fazer a extinção do incêndio efetivamente, tá? Visto e levando-se em consideração que todos os sistemas automáticos vão estar ali bem projetado, bem instalado e com a sua devida manutenção. Também não adianta instalar tudo e não dar manutenção. Para vocês terem também conhecimento, existe até uma NFPA 150, que ela é para proteção de animais. Então, onde nós temos, às vezes, fazendas ou hípicas, lugares onde tem criações de animais, a gente tem uma norma própria para esse tipo de proteção, tá? Pessoal, alguma pergunta
mil desculpa aí pela... Eu sei que eu falei um pouquinho rápido demais, mas foi mais para dar uma introdução geral e tentar demonstrar para vocês o quão importante é uma parte de verificação e a introdução do especialista em incêndio, do profissional que atua na área de incêndio, na concepção do projeto arquitetônico bem no início, tá? Porque isso vai influenciar demais no processo total lá na frente. Aqui são alguns meios de separação, alguma separação em meios de saídas, por exemplo, tem algumas exceções. Se a gente tem edifícios existentes, não altos, saídas existentes podem ser mantidas. Edifícios existentes com sprinkler, também se mantém as saídas existentes. Quartos de hotéis, né, não altos, com sprinkler, também permanece. E tendo uma TRF só apenas de 1 hora. Então, é mais ou menos como se fosse aqui, algumas dos estados adotam uma da ANT ou OIT, que é de edificação existente, tá? Então, a própria NFPA, ela também aborda isso. Aí são outros meios de componentes, de portas e tudo mais, que a gente vai estar verificando isso num próximo momento, que aí acaba entrando um pouquinho mais na parte de concepção mesmo. Alguma pergunta, gente? Agora eu vou até parar de compartilhar aqui a minha tela para poder verificar com vocês. Fiquem à vontade para fazerem as perguntas. Os microfones já estão abertos. Todo mundo já pode falar. Então, todo mundo vivo ainda? Falei rápido demais? Débora, esse assunto é novidade, digamos assim. Então, é até difícil de tirar uma dúvida sobre um material tão interessante, viu, Débora? Muito obrigado pela aula, viu? Fantástico. Não, mas na verdade, assim, gente, é realmente como o Vitor falou, ele é muito complexo, mas tem quase a mesma estrutura que nós temos de legislação aqui no Brasil. O diferencial é que, como eu disse, as pessoas pegam parte e não fazem a coligação entre uma norma e outra, ou uma instrução técnica e outra. Qual foi o motivo dessa live, tá? Principalmente para atingir o público que inicia um projeto de arquitetura. Quem está na concepção de um projeto tem que ter a ciência de quão é importante os sistemas de prevenção e combate a incêndio, tão complexos eles são. Então, arquitetos, se tiver... Bom, se tem algum aí, me fala, tá? Mas não vão me xingar depois. Os arquitetos adoram inovar, né? Vamos criar isso, vamos criar aquilo. Mas, às vezes, tudo é possível. Eu sempre falo que nada é impossível. A gente sempre consegue ter um tipo de compensação. Mas, às vezes, essa compensação, na parte econômica e de viabilidade, para poder fazer esse empreendimento, a venda desse empreendimento, ele não vai compensar. Então, pense bem no início, para depois, lá no final, vocês terem que fazer uma adoção de sistemas que vão ser incompatíveis com a venda desse produto. Então, até isso, a gente tem que tomar muito cuidado quando vai fazer a previsão. Ô, Débora, Oi, pois não. O pessoal está perguntando no chat aqui se eles podem utilizar a NFPA para defesas técnicas no Brasil. No Brasil, na ausência, alguns estados, tá? Ele aceita através de comissão técnica, ou outros estados eles aceitam somente quando anunciar a normativa interna. Ou seja, vamos deixar as coisas claras, tá? As normas americanas, elas são compatíveis como se fosse uma ABNT nossa. Norma é recomendatória. O que vale é a lei que o Corpo de Bombeiro faz. Isso sim, os decretos estadual é a lei, aquilo tem que ser cumprido. O que eu diria, na ausência da lei, o que vale é a gente poder entrar, sim, através de um comitê técnico ou algo do gênero, um embasamento técnico para poder defender aquilo com base em normas internacionais, tá? Tem estado que aceita essa comissão técnica, se é uma edificação existente, se você não tem como fazer a atualização com a nova, com a legislação que está em vigor,
então a gente pode recorrer a esse tipo de comissão para poder viabilizar a aprovação com normas internacionais. Mas Obrigado, Débora. mas eu quero deixar claro que o que é lei são os decretos e legislação dos corpos de bombeiros, tá? Nós temos obrigatoriedade de seguir elas. Na ausência delas, que se recorre a isso. Tá? Uma pergunta. A Priscila Cruz está dizendo: boa noite, parabéns pela palestra. Quais sistemas e medidas de segurança você considera que deveriam ser verificados no projeto de arquitetura? Ótima pergunta, Priscila. Bom, a primeira coisa é qual é o tipo de edificação, uso e ocupação, tá? Como eu comentei, na concepção da arquitetura, a gente tem que verificar principalmente as proteções passivas. O que seriam isso? Largura de escada, largura de corredores, cálculo de população, compartimentação vertical, compartimentação horizontal. Às vezes você tem uma área muito grande, vou pegar um exemplo, sei lá, de um edifício comercial, onde o pavimento tem mais de 3.000 metros quadrados. A nossa própria legislação, ela fala o quê? Que se você tem, mesmo tendo sprinkler, tendo tudo, você é obrigado a compartimentar aquele pavimento. Vai criar um átrio, tá? Se você criar um átrio que vai unir mais do que 12 metros de altura, você tem que fazer o controle de fumaça daquilo. Então, quando você vai fazer o controle de fumaça, pode ser mecânico ou pode ser um átrio, de repente, padronizado. O que seria um átrio padronizado? É onde vai ter X metros de diâmetro mínimo ali, para que a gente não precise colocar um sistema todo mecanizado, e sim fazer só insuflação de ar no térreo e extração de fumaça pela cobertura desse átrio, tá? Então, a arquitetura ela tem que pensar em todos esses detalhes, sim. Eu já peguei muitos empreendimentos, como shopping centers, como hotéis, escritórios, aonde tinha... Eu lembro até hoje, né, que uma vez eu peguei um shopping center que eu tinha que ter 16 escadas de 2 metros e quando me contrataram eu tinha 8. Eu tinha que dobrar todas aquelas escadas para poder viabilizar a aprovação. Então, a arquitetura, neste momento, até mesmo fala na frente, você não chegar para o seu cliente e falar assim, olha, foi impossível a aprovação, vou ter que mudar todo o meu projeto. Ou o custo inviabilizou. A gente pega, às vezes, supermercados, shopping centers, que eu já cheguei a tirar o último pavimento, que queriam fazer uma faculdade no último pavimento, só que inviabilizava o custo de implementação do sistema de controle de fumaça, largura de escada e tudo mais, em termos econômicos, de retorno que ia ter daquela faculdade. Então, eles resolveram tirar o último pavimento para isentar certos sistemas, porque não compensaria financeiramente isso, tá? Então, por isso que o envolvimento do arquiteto junto com o empreendedor e a equipe de sistemas de prevenção e combate a incêndio é essencial. Débora, a última pergunta. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta em cima dessa pergunta, tá bom? Veja só, o Ailton Silveira perguntou: existe uma matriz que correlacione as NFPAs e as nossas NBRs? E perguntando em cima da pergunta dele, eu queria saber se a rede de especialistas tem algum curso nessa área no assunto foco do tema da palestra de hoje, e o que é abordado nesse curso. E se nesse curso os elementos abordam os itens da NFPA com correlação ao NBR. Bom, vamos lá. São dois assuntos separados, tá? Primeiro, se existe uma ligação entre as normas, alguns profissionais têm, tá? O que eu posso te dizer? A 10897, ela é excluso a parte de depósito, a NFPA 13. Nós já temos uma norma própria de aerosol no Brasil, que ela é a tradução da NFPA 30. Então, existe, sim, uma coligação entre uma e outra, da 30B, desculpa. A 17505, que é de inflamáveis, que a gente está fazendo até parte lá do comitê de lá, ela é uma tradução parcial da NFPA 30, mas ela é muito voltada para a parte de petróleo. Então, às vezes, os profissionais acabam adotando ela para qualquer tipo de uso e ocupação, inclusive para proteger um diesel de gerador, de motor. Então, existem normas próprias para isso, tá? Em relação aos cursos, vamos lá. Cursos, a rede de especialistas, a gente foi
foi criada justamente para trazer informação para as corporações, tá? E claro que a partir do momento que a corporação está se instruindo, a gente também tem a intenção de divulgar isso para todos os profissionais da área. Então, nós estamos trazendo os cursos oficiais da NFPA para o Brasil, tá? Com os instrutores de lá em tradução simultânea. Só que lá cada um tem a sua... é um pouco diferente da metodologia daqui do Brasil, tá? Você fazer um curso da NFPA, ele vai te ensinar aonde buscar. Então, ele vai te mostrar aonde você vai achar, em qual norma, e justamente você entender esse fluxograma que você me perguntou se existe, tá? Então, particularmente, eu tenho alguns fluxogramas, nem todos, porque é quase humanamente impossível a gente conseguir absorver tudo, é muita coisa. O que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que saber onde procurar, aonde achar, tá? Porque você querer decorar tudo quanto é nome, tudo quanto é sistema de prevenção e combate a incêndio, é quase humanamente impossível. E não existe uma coisa onde você vai ser bom em tudo, tá? Então, a gente tem que saber onde procurar para poder tirar dúvida, e mesmo assim, os cursos da NFPA, eles são excelentes porque eles te mostram a fonte, a raiz da onde veio, o porquê daquilo. Essa semana eu vou confessar para vocês, eu estou fazendo o último curso, que é da NFPA 3 e 4, eu, depois de 29 anos de formação, eu descobri hoje que o comissionamento que eu achava não é o comissionamento que é, entendeu? Que todo mundo adota aqui, inclusive eu adotava até hoje. Então, eles te trazem a história de como foi feito aquilo. Então, acaba te abrindo a cabeça de tal forma que você fala assim, meu, quanto mais eu estou estudando, mais eu estou vendo que eu não sei nada. Então, essa é a intenção, tá? A gente é trazer justamente os próprios instrutores para estar ensinando, para estar passando as experiências dele. Eles são pessoas que fizeram parte da elaboração das normas da NFPA, e, em paralelo, nós vamos estar, a rede de especialista vai estar dando gratuitamente para toda a corporação esses cursos, os módulos, mas da nossa autoria, mais ou menos como foi hoje aqui que eu fiz alguma coisa bem sucinta em relação à NFPA 101, a gente vai fazer a parte também para o pessoal de corpos de bombeiro, com os profissionais aí, não só eu e o Vitor, como a gente pretende também que todos os profissionais, eu vi que está o Marcos aqui, que é um mega especialista em hospitais, então a gente conta aí com a ajuda, inclusive ele colaborou indo palestrar